Olá pessoal, olha quem está de volta aqui. Estamos de volta com a sala 101. Nós vamos continuar fazendo aqui o projeto do Pard. Vamos criar o esqueleto hoje, então fica comigo até o final. E pessoal, estamos de volta aqui com o projeto da sala 101. Esse projeto é para ensinar você os primeiros passos na sua caminhada no morro. Eu creio que vai ser de grande valia para você e eu espero que seja útil para você mesmo. E desde antemão eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. 60% das pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritos. Então não custa nada. Você vai me apoiar e eu vou criar mais conteúdo para você também. Você vai se adentrar ainda mais nesse mundo da animação. Então se inscreve aí rapidinho, dá o seu like ou dislike e seu feedback para mim sempre é muito importante. Coloca nos comentários também o que você tem achado e sugestões para novos vídeos também, tá bom? Nós vamos criar então nosso esqueleto do pardo aqui e é uma característica muito boa do morro essa, né? Porque me chamou muita atenção. Nós temos o Spine que também faz isso, é usado muito para jogos. Nós temos também o Tombum Harmony que também faz um rig, mas eu achei muito complexo e entre estudando todas essas ferramentas eu decidi então por estudar o morro. Tem muito tempo, mas é uma ferramenta muito satisfatória e o custo-benefício é muito bom. Basicamente nós vamos criar toda uma estrutura dentro daquele desenho que a gente fez de ossos. E isso vai manipular então os vértices e os desenhos que a gente fez, criando então a marionete do nosso personagem para que possa ser movido. E futuramente a gente vai fazer então também que ele gire, dando um turnaround, né? Ali na cabeça, no corpo, para que a gente possa usar isso, né, completinho para que você possa usar em animações. Isso a gente vai fazer como exemplo pardo. Aí você pode fazer com qualquer desenho seu também, tá bom? Nós vamos aqui então partir, deixa eu compartilhar a minha tela, quero ser breve aqui. Do ponto que nós paramos aqui, né? Fizemos a pose neutra do nosso pardo e nós vamos então continuar fazendo aqui as alterações necessárias para fazermos o rig do nosso personagem, ok? Eu vou desligar aqui a camada. Deixa eu dar um render aqui para a gente ver como está, certo? E de antemão aqui eu vi que eu esqueci de algumas coisas. Primeira coisa, nós temos que transformar, lembra? Como transforma isso aqui em máscara? A pupila precisa estar mascarada com o globo. Então vou clicar duas vezes sobre ela, põe em Mask, em Radial, Apply. Isso faz com que a pupila ela então fique mascarada. Como ela é preta, tudo bem, não vai ter diferença, porque ela vai sobrepor o contorno. Mas também nós temos que lembrar aqui que essa camada aqui, se ela fosse castanha, ela tinha que estar em Exclude Stroke, ok? Então vamos fazer isso para o segundo olho aqui também. De olho. Masking, Radial, Apply. Aqui no T-Globo nós pomos Exclude Stroke, Apply, ok. Esquecemos também de criar a sombra para ele. Eu vou criar aqui agora. Lá embaixo de perna eu vou criar um novo vetor e vou renomeá-lo como sombra. Vou criar um círculo. Já está com a cor preta. Vou posicionar em 0 de X. Vou jogar a perna para cima dele e tirar o contorno dessa sombra. Eu vou só selecionar esse vértice, apertar a letra C e vou fazer uma na de trás também. Eu vou diminuir a curvatura só para ficar ter uma perspectiva, ok. Não sei se está grande. Segurando Alt eu vou em torno do centro. Esse tá bom. Ok. E agora temos o piso.
E é isso. Então vamos lá. Nós vamos criar então, começar aqui para a parte tão esperada, que nós vamos criar o esqueleto, né, do pardo. Esqueleto do pardo. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai clicar aqui sobre o pardo com o botão direito, a pasta pardo. Vai colocar Convert to Bone. Vai mudar o ícone, vai ficar um ossinho aqui. Nós podemos então criar. Essa paleta aqui mudou, ó. Nós temos algumas ferramentas aqui. Selecionar Bone, criar Bone, rotacionar Bone, manipular Bone. A hierarquia do Bone, a influência que cada Bone pode ter. Uma nova ferramenta do morro que chama Vitruvian Bones também. É muito interessante, a gente vai falar dela. Talvez não nesse projeto, mas futuramente vamos falar. Nós temos aqui então desenhar Sketch Bone para fazer uma cauda, por exemplo, você desenha. E essas outras duas aqui que não convém falar agora. Bom, mas essas aqui são as que nós vamos mais usar. Vou minimizar as pastas aqui. Tá tudo aqui, ok? Vamos começando criando então os bones aqui sobre a estrutura. Primeira coisa que nós vamos criar. Vamos criar então. Tem duas formas de você criar bone. Você clica, ele cria um redondo. Você clica e arrasta. E eu gosto sempre, quase sempre de segurar Shift. Ele ter os ângulos notáveis. E você pode criar então um bone que tem esse formato de alavanca, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos criar aqui é esse bone para fora. Ele vai servir para manipular o nosso personagem. Ele está vermelho de highlight, significa que está selecionado. Se eu criar outro bone agora, ele na hierarquia, ele vai estar ligado como filho, né? Esse próximo osso vai estar ligado como filho desse. Esse é o pai, é o mestre. Então nós vamos criar aqui um osso para coluna. Perceba que quando há algum osso criado na hierarquia, ele vai ficar de cor diferente. Olha só, vou criar só outro aqui para teste. Estou selecionando esse osso, esse muda a cor desse osso aqui, tá vendo? Que está dizendo que tem hierarquia. Esse aqui não vai mudar, porque ele não tem hierarquia. Eu posso criar uma nova hierarquia com essa ferramenta, Parent Bone, e ela vai me mostrar então essas setinhas mostrando onde está ligado. Essa aqui não está ligada em lugar nenhum, eu vou ligar ela nesse, ele vai mudar a cor desse osso. É interessante esse feedback que ele nos dá, né? De cores, né? Deixa eu deletar esse aqui, vou deletar esse outro também. Vou criar ele maior, no centro. E até aqui, mais ou menos. O pardo não tem pescoço, então nós não vamos criar um para o pescoço. Então, coluna 1, coluna 2, um para a cabeça aqui, certo? Nós vamos agora com a tecla Alt selecionada. Você clica em cima de um osso, você vai selecionar, ele dá o highlight de novo, vermelho. Nós selecionamos ele para criar um novo aqui na hierarquia para baixo. Eu vou criar um para pelvis, ok? Ele selecionado, eu vou criar um aqui para o fêmur, um para a tíbia e um aqui para o pé, ok? Selecionando esse osso aqui, ó, do final da coluna, eu vou criar um ombro, uma clavícula, né, aqui para cá. Vou criar aqui um osso aqui então para o braço e um para o antebraço, também um para a mão, ok? Vou criar um aqui para a orelha também. Eu vou criar um osso auxiliar aqui ligado a esse osso, para a gente controlar a axila dele. Ok, então nós temos essa estrutura aqui. Eu vou selecionar essa cadeia de ossos aqui, ó. Essa e essa. Eu vou selecionar aqui também. E essa aqui também. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ele vai colar todos os ossos de novo, né?
com a ferramenta, vou selecionar na verdade todos os ossos, e vou selecionar somente o osso aqui de hierarquia e vou dar flip para o outro lado, ele vai criar a mesma estrutura do outro lado, e aqui da mesma forma, só que aqui é nesse osso, eu vou dar flip e vou selecionar, o cursor muda, ó, com essa ferramenta aqui, ó, o cursor muda, eu vou selecionar aqui em cima então e posicioná-lo aonde eu achar interessante. Esse aqui está linkado ali, o link está errado, vamos consertar o link. Esse deve estar ligado à cabeça, esse também deve estar ligado à cabeça. Eu vou reposicionar esse aqui então, da orelha, na orelha. Ok? Nós temos então a estrutura dos bones do pardo. E aqui nós temos essa ferramenta que é o envelopamento de ossos de bones. Nós vamos perceber então que a influência desse envelopamento aqui, ó, mostra quais os pontos que ele vai mexer que nós desenhamos. Nós precisamos zerar esse aqui porque ele não precisa ter influência. E manualmente aqui eu vou então deixando dessa forma aqui, ó. Não tão grande e nem tão pequeno, ok? Eu vou fazer isso com todos os bones e eu vou acelerar o vídeo para você não perder o seu tempo. Esse aqui eu vou zerar. Ok, então, só esqueci de criar um bone aqui, ó. Eu selecionar o Bone Master, eu esqueci de criar então um bone aqui para controlar nossa sombra, ok? Ok, então, com a ferramenta de manipulação aqui, se formos mexer os bones, então vamos ver que está tudo uma bagunça ainda, porque não determinamos quais os pontos. Esse aqui está deslinkado, ó. Determinamos qual ponto então que esse também está deslinkado. Nós copiamos ele, né, mas não linkamos. Eu vou linkar esse com esse com esse, e a clavícula com o principal da coluna, e a orelha já está pronta. Nós vamos determinar o que nós queremos que cada osso mexa, tá bom? Isso é manual. Nós vamos determinar aqui então. Esse aqui não está linkado. Esse não está linkado com o mestre. Precisa estar linkado com o mestre. Esse precisa estar linkado com o mestre também. Ok. Ok, então. E agora vamos determinar quem influencia quem, ok? Começar pelo mais simples, as orelhas. Lembra que na última aula a gente falou sobre clicar com o botão direito, segurando o Alt, você vai direto para a camada que você tem. As orelhas vão ser coordenadas então somente por esse bone. Com a ferramenta aqui, ó, agora nós temos que ela passou aqui para baixo. Só aqui para você, ela passou a paleta, então passou para baixo, e, né, ela ainda está aqui, mas está embaixo. Então nós temos algumas ferramentas aqui. Nós temos a ferramenta de selecionar, de manipulação, a Vitruvian Bones, a Blend Layer e a Blend Point. A Blend Layer é de você linkar a layer a esse bone. E a Bind Point, você vai determinar pontos que vai estar ligado com o bone, entendeu? Não toda a camada. Então, vamos lá, botar a mão na massa. A orelha, então, nós temos que ela deve ser uma camada só, vai ser a camada toda nesse osso, certo? Então, selecionando ela, eu vou clicar no osso. Ele vai ficar vermelhão, mostrando que, então, essa camada foi linkada, né, naquele bone. Estou com a tecla errada. Naquele bone.
Aqui então vou selecionar essa camada também, vou clicar aqui no vermelho, vai mostrar todos os ossos aqui, ó. E somente ele vai estar clicado de vermelhão, ok? Deixa eu ver se acontece com o outro. A mão também, nós vamos... Opa! Deixa eu linkar aqui certinho. A mão então, a palma da mão vai estar linkada a esse bone. E a outra palma ligada a esse outro osso, ok? A sombra também vai estar linkada a esse osso, ok? Então aqui, vamos perceber o que a gente fez. Se eu movo a cabeça então, perceba que as orelhas agora não estão sendo distorcidas. Ele só move então, né? Esse bone vai mover somente a orelha, ok? Resolvemos grande parte. Os olhos, a boca, o nariz, o focinho, todos eles também vão estar linkados aqui, né? Nesse outro bone aqui, ó, nesse bone do rosto. Então, clicando no botão direito, você vai linkando aqui, então, todos. Você pode selecionar por aqui também, né? Vai linkando todos aqui, você achar que é pertinente. Falta a boca. Também no osso central. Tem, ó. Então, quando eu vou mexer o osso central agora, o rosto dele não distorce mais a face, né? Os itens da face. Mas a carinha ainda está distorcendo aqui. Nós vamos consertar isso agora mesmo. Ok? Deixa eu ver o que mais. Aqui, né? Nós movemos aqui só a mão. Ok? Mas agora nós temos que determinar. Essa é a primeira forma de fazer, né? Que é com Bind Layer. Agora nós precisamos determinar, por exemplo, eu quero que o braço esteja sujeito a essa cadeia de ossos, menos a palma da mão, né? Mas eu quero que ele esteja sujeito a essa cadeia de ossos. Eu não posso fazer isso com Bind Layer, porque eu posso selecionar só um osso. Como que eu faço então? Você vem aqui na aba Bone e vai usar esse comando aqui, ó, usa Select Bones for Flex Binding ou Ctrl Shift F, ok? Você vai clicar então nessa ferramenta e ele vai selecionar os dois ossos. No caso, foram os dois ossos que eu selecionei, né? Então, com esses dois ossos eu posso mover aqui, certo? E vamos determinar aqui para todos os outros ossos também a quem eles devem estar sujeitos, qual camada, né, que eles devem estar sujeitos. A camada em qual bone ele tem que estar sujeito. Perdão, perdi tudo aqui. Esse aqui faltou esse osso. Ó. Então vamos voltar aqui nesse outro braço aqui. Vou selecionar esse aqui também. Perceba que o highlight aqui é mais grosso que esse aqui, né? Selecionando então, mostrando que, dando feedback para você que esse aqui não estava usando a hierarquia. Ok. Eu acho que eu vou ter que usar esse aqui também. Porque esses dois ossos aqui vão estar anexados a ele. Vamos lá para o braço direito. Vou anexar aqui também. Esses aqui. Bone, use Flex Bone. Mesma coisa para a perna. Eu acho que eu tenho que usar esse aqui também. Bone, use Flex Bone. Adicionando a outra perna. E aqui. Bone, use Flex Bone. Os dedos, eles devem estar então ligados a esse. A esse. Aqui então. Esse aqui também deve estar linkado a esse bom. Ok. E agora então o corpo, né? Todo o corpo ele deve estar sujeito então a essa cadeia de ossos aqui, ó. Ok.
Então agora temos que esses ossos eles vão mover somente aqui, ainda ficou errado ali, ó. Tem algum osso selecionado ali. Esse aqui também está influenciando na parte dali. Vamos consertar isso, né? Ver aqui o que está errado. Esse está sujeito. Selecionar esses ossos aqui. Ele está sujeito a esses, né? É isso aqui também. Deixa eu ver agora se deu certo. Ok. Essa camada ela deve estar sujeita a esses aqui. Essa camada tem que estar sujeita a esse bone. Ok, eu acho que agora deu certo. Movo aqui. Estou movendo aqui também. Não se preocupe com a bagunça que está fazendo ainda, tá? Vai consertar tudo isso. Então eu posso mover aqui, posso mover aqui também, bem, e aqui também. Ok. Com a manipulação de bone, é interessante que sempre que você clica no quadro 0, então ele vai resetar toda a informação, né, de bones aqui da sua estrutura. Ok? Só uma coisa aqui que não está me agradando, nós não fizemos ainda. Essa path layers que nós criamos aqui, ó, ela tinha que ser redonda. Eu vou deixar redonda ela. Vou selecionar aqui esse tamanho em X. Vou deixar em 2. Tô meio fanático com essas coisas. Vou colocar o tamanho dela em X também. 2. Em Z também não faz diferença, mas vou colocar em 2 também. O ângulo eu vou deixar o mesmo. Nós precisamos linká-la também na estrutura de ossos. Nós vamos linkar com a bind layer esse osso aqui, ó. Ok? Do outro lado da mesma forma, vamos fazer toda essa, colocar como 2, 2. E aqui também como 2 e vamos linká-lo a esse bone. De forma que quando eu mexo esse bone, ele vai criar esse corte do contorno. Precisa ser redondo mesmo. Ok? Tá legalzinho. Nós estamos 25 minutos de aula aqui então. Eu não vou me adentrar nos pormenores. Esse vai ser o 1, né, o vídeo 1. E da sua estrutura, da estrutura de ossos aqui que nós fizemos. Esse bone aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, camada bone, selecionando a camada bone. Esse osso aqui não precisa ter influência, ok? Como é uma camada só, nem a orelha. A orelha também pode ter influência 0. Essas camadas que não tem a mão, eles vão mexer um item só, né? Não precisa então ter muito, não precisa ter influência a força, né, do bone, ok? Então é isso. Nós temos então a estrutura básica
nós vamos, na próxima aula, tentar consertar algumas coisas aqui com os bones e usar as ações. Vamos habilitar aqui para consertar algumas coisas no nosso corpinho, tá bom? Mas já está bem satisfatório, não é? Eu não vou adentrar em como criar um controlador da sua som, porque já tem um vídeo no tutorial. Eu vou deixá-lo aqui no card aqui em cima, né? E você pode conferir lá. Na próxima aula, então, nós vamos setar os próximos pontos, ok? Da nossa animação. É isso aí. Grande abraço. Fique comigo, né, nessa série. Até mais, tá bom? Ah, esse arquivo vai estar disponível no Gumroad para você fazer download. E você pode colocar uma contribuição lá para me ajudar. E fortalecer o nosso canal para que eu possa estar produzindo conteúdo de mais qualidade para você a cada dia, tá bom? Passa lá e confere, o link está aqui na descrição, vou deixar aqui na descrição. Nós temos também o nosso fórum é um lugar para você deixar suas dúvidas também. E passa por lá, se inscreve também lá no nosso fórum. Nosso fórum é muito simples, com a conta do Gmail ou do Facebook, você pode criar uma conta para você. E espero que seja de grande valia no futuro aí, para fazermos nossa comunidade um lugar onde você possa buscar conteúdo em BR, né, de morro, tá bom? Grande abraço e até mais. Obrigado. Na próxima a gente se encontra e faz os refinamentos do nosso esqueleto, tá bom? Esse é o básico, né, do morro. Você cria uma marionete do seu personagem, você pode movê-lo da forma que você bem entender, ok? Até mais.